benção. Amores, vocês tinham esquecido da atividade valendo nota que eu tinha avisado? Eu entrei para verificar, eu falei assim, nossa, mas de 50, acho que só 15 tinham feito. Aí eu mandei recado para o João, falei, João, pelo amor de Deus, avisa o pessoal que eles não fizeram a atividade. Acho que a maioria esqueceu, acho que fizeram a atividade do AVA e acabaram esquecendo. Júlio, boa noite, professor. Só para avisar que você colocou Érico Veríssimo no lugar de Érico Quaresma no relatório. Que relatório, Júlia? Da aula magna? Ah, tá bom. Tá bom, então. Mas vocês conseguiram entender. Conseguiram saber que era do Hércio, né? Não tem problema. Pessoal, provavelmente... Oi. O que pode ter acontecido também é que na sua atividade tinha a opção lá de enviar definitivamente e alguns não se atentaram e não apertou lá em enviar definitivamente, porque nos outros questionários que a gente responde, a gente só anexa lá o PDF e já vai, né? Nessa da senhora tinha que enviar 2 vezes. Aí talvez as pessoas fizeram, mas não tinha concluído dessa forma. Ah, entendi, Camila. Então é que para mim aparece diferente, né? Aparece lá a lista de quem enviou. E eu recebo e-mail, né? De um por um que envia aquelas atividades. E daí eu vi que eu tinha recebido muito pouco, por isso que eu falei assim para o João que eu ia deixar aberto no final de semana. Mas eu acho que as pessoas realmente não tinham feito, porque o João falou que tinha bastante aluno que foi falar com ele e que realmente os alunos não tinham feito nenhum, não é nem que eles tinham feito e não tinham enviado, não tinham feito nenhum mesmo. Boa noite, Tarcísio. Oi, Alexandre, boa noite. Boa noite, professora, boa noite a todos. Pessoal, então tá, provavelmente semana que vem eu vou colocar outra atividade lá, a atividade 2, tá? Porque até o final de abril a gente tem que ter feito as 3 atividades, tá bom? Mas daí eu aviso vocês na próxima semana. E, por favor, não esqueçam dessa vez, tá? Porque eu deixei aberto um prazo maior, só essa porque eu vi que vocês não tinham feito, tá? O outro vai ficar aberto só uma semana mesmo. Beleza? Então, vamos lá para a gente terminar o conteúdo da aula passada e já começar o conteúdo desta semana, tá? Deixa eu voltar aqui. Semana passada, então, a gente começou a falar ali das atividades privativas do advogado, né? Que estão lá do artigo 1º ao artigo 4º do Estatuto, né? Falamos lá da postulação em juízo, da consultoria, assessoria e direção jurídica, que tem que ser de advogado. Falamos das exceções, né? Do habeas corpus, juizado, né? Nós falamos ali da necessidade dos atos constitutivos serem visados por advogado. Falamos que é vedada a divulgação da advocacia com outra atividade. Aí é que eu coloquei para vocês ali a questão do monopólio, né, que a advocacia, via de regra, é um monopólio do advogado, e daí coloquei as exceções, ok? Depois nós falamos lá da questão da assessoria, consultoria e direção, que esses cargos, né? Lógico, assessoria jurídica, consultoria jurídica e direção de um departamento jurídico, né? É atividade privativa de advogado.
E lembrem, advogado não é a pessoa formada em direito ou só aprovada no exame da ordem. Advogado é aquele que já está inscrito, tá? Nos quadros da OAB. Falamos dos atos e contratos, né, de constituição de pessoa jurídica, que eles têm que ser visados, né, por um advogado, então tem que estar ali que aquele ato e contrato social da pessoa jurídica passou por um advogado. Terminamos falando ali da questão... Terminamos, não. Falamos também da questão da inviolabilidade do advogado, né, que eu falei para vocês que o advogado, o escritório de trabalho, os instrumentos, computador, telefone, né, ele é inviolável, né, a exceção aí, a quebra dessa inviolabilidade é quando o advogado está sendo também investigado por algum crime, né, mas se encontrar, por exemplo, algum documento, alguma prova de algum crime de algum cliente dele que não tenha nada a ver com aquilo lá, aquilo não pode ser utilizado. Falamos da advocacia pública, né, os cargos que a gente tem aí na advocacia pública, que é o advogado-geral da União, deixa eu só abrir aqui a aula para permitir, do advogado-geral da União, procuradores, né, municipais, estaduais, defensor público e também, em alguns estados, a gente tem o concurso de consultor jurídico, tá? Então, a gente tem esses cargos aqui. Obrigatoriamente, essas pessoas têm que ser advogados, tá? Tem que ser advogado. Aí, eu coloquei aqui, ó, esse provimento, aprovação em concurso público. Gente, ser aprovado em concurso público não deixa de você, não deixa de querer que você tenha sido aprovado na OAB e pego a sua carteirinha, tá? Hoje a gente vai estar vendo ali os requisitos da inscrição, então não é porque você passou num concurso público para procurador que você não precisa ser aprovado na OAB e se inscrever, tá? E daí mesmo aprovado em concurso público, o advogado tem independência técnica, tá? Até falei para vocês disso, né? Que muitas vezes o advogado, ele entra no concurso público, né, por exemplo, passou como procurador municipal, e ele chega lá, acha que ele vai poder escolher a área onde ele vai estar atuando, e não é assim, tá? Normalmente quem escolhe é o procurador-geral, que pode ser um funcionário de carreira, ou pode ser só um cargo em comissão, tá? Então, mas mesmo assim ele vai ter independência técnica ali para estar fazendo da forma que ele melhor entender. Acho que foi aqui que a gente terminou, né? E daí hoje a gente vai começar a falar ali do advogado estrangeiro. Antes de eu começar a falar do advogado estrangeiro, ficou alguma dúvida dessas questões de 15 dias atrás, né, gente? Eu dei uma relembrada, porque faz 15 dias o último dia da nossa aula. Ficou alguma dúvida? Professora, eu não sei se tem a ver muito com o que a senhora está falando, mas eu tenho uma dúvida em relação a concurso. Vamos supor que eu passe para um concurso de advogado na prefeitura ou no estado. Eu posso advogar fora parte assim também ou não? Vai depender do tipo de concurso. Se for concurso que você tem carga, por exemplo, de 40 horas, eles pedem dedicação exclusiva. Daí você não pode. Agora, por exemplo, se for um concurso que você vai trabalhar só 4 horas, daí você pode estar advogando fora, menos contra o ente que te remunera. Então, você, por exemplo, no Sarandi, quando eu era assessora da procuradora, lá os advogados, a carga horária é de 4 horas.
e tinha advogado que tinha escritório fora. Então, eles poderiam advogar? Poderiam. Menos contra quem? Menos contra a prefeitura, que é o ente que remunerava ele. Aqui em Maringá, os procuradores, eles trabalham 40 horas e recebem uma gratificação para estar trabalhando só para eles, tá? Então, daí já não pode. Então, daí, Tarcísio, depende do concurso, tá? Depende do concurso. Mais alguém? Tem mais alguma pergunta? Pessoal do 10º semestre, a gente teve uma alteração no Código de Ética, agora recentemente. Agora, não sei se foi no começo de março, final de fevereiro. Então, eu coloquei um Código de Ética atualizado para vocês lá no AVA, tá? Para vocês estarem dando uma olhada. Eu ainda não peguei tudo que foi atualizado, porque a gente não tem livro ainda atualizado, tá? E daí a gente tem que ficar pegando artigo por artigo para ver a diferença. Ainda não tem doutrina ainda sobre isso. Eu até procurei desse daqui que eu mandei para vocês, né? A foto, mas não tem atualizado, tá? Porque a atualização é muito recente. Então, 10º semestre, quando for estudar agora Código de Ética, para a primeira fase, peguem o Código de Ética já com essa alteração. Cuidado, tá? Peguem aí com a atualizada até 2021. Beleza? Vamos voltar lá, então. Então, agora a gente vai falar ali do advogado estrangeiro, tá? O advogado estrangeiro, a gente tem um provimento que fala dele, que é esse provimento 91 de 2000. Ele pode atuar aqui no Brasil da seguinte forma. Primeiro, ele tem que ter uma autorização. Essa autorização, ela é precária. O que quer dizer isso? Que ela pode ser retirada a qualquer momento. E ele só pode prestar serviço de consultoria sobre o direito do país dele, tá? Então, ele não pode advogar aqui, ele não pode peticionar, ele não pode ser procurador num processo aqui, tá? Ele só pode prestar consultoria e sobre a legislação do país dele. Ele também não pode ser sócio em sociedade de advogados nacionais, tá? Então, ele não pode ser sócio num escritório de advocacia, tá? Ah, professora, mas ele pode ser sócio de uma empresa, alguma coisa desse tipo? Pode. Mas sociedade de advogados, com advogados nacionais, ele não pode, tá? Então, ele só pode atuar após autorizado. Essa autorização é precária, quer dizer, não é uma autorização definitiva. Ele só pode dar consultoria, e essa consultoria só pode ser sobre a legislação do país dele, e ele não pode ser sócio com advogados brasileiros, ok? Os requisitos ali para a autorização, se vocês depois quiserem dar uma lida, eu não vou ler tudo aqui, mas está ali no parágrafo 1º desse provimento, tá? Então, se vocês quiserem depois dar uma olhada, então tem aqui, tá? Artigo 1º, parágrafo 1º, o que ele pode, o que ele não pode, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada aqui, porque não é o nosso caso, né? Mas pode estar caindo aí na prova da OAB, tá bom? Então, o advogado estrangeiro está aí nesse provimento 91 de 2000. Só podem fazer essas coisas, só pode prestar serviço de consultoria do direito do país, ele é um alemão, então ele só pode prestar consultoria sobre o direito da Alemanha, tá? Sobre as legislações da Alemanha. Ai, mas ele morou nos Estados Unidos muito tempo.
O provimento fala que é só sobre o país dele, ok? Beleza aqui? O próximo aqui, para a gente estar encerrando essa aula aqui, é a advocacia pro bono. O pessoal do 10º já deve ter ouvido falar, mas o do primeiro semestre não deve ter ouvido falar ainda nesse termo. Advocacia pro bono, gente, é aquela advocacia gratuita, tá? É a prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos para instituições sem fim econômico e sem recursos. A gente fala também que quando a gente advoga para algum cliente, né, e não cobra, a gente acaba utilizando também como a advocacia pro bono, tá? Sobre a advocacia pro bono, a gente tem um provimento de 2015, 166/2015, e o artigo 30 do Código de Ética, que também vai estar falando da advocacia pro bono, tá? Não pode fazer advocacia pro bono para partido político, tá? Então, você não pode advogar gratuitamente para partido político, tá? Pessoas naturais ou jurídicas, e não pode fazer captação de clientela. O que é essa captação de clientela? O que acontece? O pro bono, deixa eu só parar aqui. O pro bono, você advoga para ele de graça uma vez, né? Você presta um serviço aí, por exemplo, faz dativo, um advogado dativo, nomeado, alguma coisa nesse sentido. E depois, essa pessoa vem e te contrata para estar fazendo um outro serviço. Não pode, tá? Então, se você foi nomeado num processo para estar defendendo uma pessoa, o juiz que te nomeou, e depois aquela pessoa gostou do seu serviço e ela quer que você advogue para ela, não pode, mesmo que ela esteja te pagando, tá? Não pode, porque eles entendem que isso é captação de clientela. Os advogados acabam fazendo? Acaba, porque não tem fiscalização, tá? Mas se cair na prova da OAB de vocês, vocês vão marcar que não pode, tá? Porque eles entendem como captação de clientela. Então, eu, por exemplo, uma vez eu fui nomeada para um divórcio, e depois esse cliente me procurou, mas na verdade não era para ele, era para a família dele. Eu não lembro para quem que era, mas eu acabei também não fazendo, tá? Porque poderia dar captação de clientela. E daí, às vezes, você acaba aí se queimando por causa de R$1.000, respondendo um processo disciplinar na OAB por causa de 1.000 conto, tá? Então, tem que tomar cuidado por conta disso. Não tem uma fiscalização, mas vai que o processo cai na mesma vara, com o mesmo juiz, ou alguma coisa nesse sentido, né? E daí você acaba ali ficando mal por conta disso, né? Por causa de um processo aí que você vai estar ganhando muito pouco. Então, deixa eu voltar lá. O pro bono é isso, tá? Então, é advogar gratuitamente. Deixa eu voltar, já tinha até passado aqui, tá? Ficam impedidos de exercer atividade remunerada para a pessoa que utiliza da pro bono. Então, é isso. Então, hoje você advogou de graça, amanhã você vai advogar cobrando. Não pode, tá? O que acontece também, por exemplo, uma pessoa está passando por uma dificuldade financeira e eu acabei advogando para ela e não cobrei nada. Você fez o contrato que a prestação de serviço ia ser pro bono, ia ser gratuita? Você não fez contrato nenhum, você simplesmente advogou de graça? Então, se for assim, nas próximas vezes você pode até estar cobrando. Mas se tiver uma documentação que você advogou gratuitamente, nas próximas vezes você não pode estar cobrando.
Por quê? Porque eles entendem que é captação de clientela. E advogado não pode estar captando o cliente, tá? É uma das piores coisas, assim, se a gente for falar dentro do código de ética, do regulamento e do estatuto, que eles batem muito em cima essa questão da captação de clientela. Advogado não pode fazer propaganda, nem na televisão, nem na internet, outdoor, entregar papelzinho. A porta do escritório tem que ser uma coisa assim, não é singela a palavra, mas assim, simples, sabe? Sem muita chamação de coisa, tem que ter o número da OAB, do advogado responsável, tá? O que eu estou falando aqui para vocês, que vocês já devem ter visto, professora, mas já entregaram o papelzinho para mim na rua, mas eu passei na frente de um escritório e estava lá escrito tudo que eles faziam, isso e aquilo, né? Então, as pessoas fazem, mas não pode, tá? Então, para a prova da OAB, vocês têm que saber o que a lei coloca, tá? E a captação da clientela é uma das coisas que mais dá processo disciplinar na OAB, beleza? Daqui, da advocacia pro bono. Vocês querem perguntar alguma coisa? Fazer algum comentário? Professor, em caso de um escritório que tenha de associação de advogados, e caso for passando de advogado para advogados, que são associados, então, vai depender de quem estava na procuração. Se estava todos os advogados lá do escritório da associação, né, dos advogados associados, estava na procuração, nenhum deles vai poder fazer depois. Fez o pro bono, acho que é isso que você quis dizer, fez o pro bono e depois quer cobrar, né? Isso. Vai depender de quem estava ali na procuração, porque a gente não faz procuração, gente, para o escritório, tá? Para a associação, advogados associados, tá? A gente faz a procuração para os advogados, as pessoas físicas, tá? Entendi. Então, vamos colocar de um por um. Pode ser, Tarcísio. Daí não dá problema. Se você fizer um pro bono de um, o outro vai poder estar advogando, cobrando. Só que daí teu nome não vai poder estar na procuração. Eu vou ser o último, professor. Tá bom, então. Ok? Então, toda vez que vocês ouvirem falar dessa palavrinha pro bono, é advocacia gratuita, tá? Eu coloquei aqui para vocês uma questão aqui. Deixa eu colocar aqui e vou aumentar. Eu esqueci meu óculos em algum lugar e eu não sei aonde eu deixei. Ó, minha vista já está começando a querer chorar. A pessoa chega nos 40. Só uma outra pergunta. Diga. Tem algum limite para estar fazendo esse pro bono ou... Não. Não? Não. Não tem, não. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui para vocês, para a gente estar lendo a questão. Então, vamos lá. Caio, próspero comerciante, contrata para prestação de serviços profissionais de advocacia, Mévio, que se apresenta como advogado. O cliente outorga a devida procuração com poderes gerais para foro. Usando o referido instrumento, ocorre a propositura de ação judicial em face de Trácio. Na contestação, o advogado do réu alega vício na representação, uma vez que Mévio não possui registro na OAB, consoante certidão que apresenta nos autos judiciais. Diante de tal circunstância, é correto afirmar que, isso aqui é questão de OAB, tá? Caiu na OAB. Os atos praticados pelo suposto advogado não ofendem qualquer dispositivo legal. B. Verificada a ausência de inscrição profissional, deverá ser outorgado prazo para regularização.
C. Os atos praticados por Mévio são nulos, pois foram praticados por pessoa não inscrita na OAB. E D. A declaração de nulidade dos atos processuais esgota o rol de atos sancionatórios. E aí, gente, qual vocês marcariam? Quem quiser abrir o microfone pode abrir, quem quiser mandar no chat pode mandar. Professora, creio que a questão correta seja a letra C, porque o cara não tem capacidade postulatória. Isso. E aí, gente, manda aí para mim, então, manda aí no chat. Vou parar aqui, tá? Se vocês quiserem, esse slide tá no da semana anterior. Qual que é a resposta de vocês? C. Isso mesmo, tá? O ato é nulo, tá? O ato é nulo. Não tem como arrumar aquilo lá, não, tá? Vai cancelar a petição inicial dele, o processo vai ser arquivado sem julgamento de mérito. É isso aí, tá bom? Foi tranquila, né? Vocês viram como é que a OAB acaba cobrando. Deixa eu ver se tem outra pergunta ali. Ah, tem mais, gente, tem mais. Eu coloquei mais questão. É para vocês verem como é que isso vai ser cobrado de vocês na OAB, tá? Eles não vão colocar artigo de lei e vão perguntar. Eles vão dar probleminhas, assim, para vocês na prova. Vamos abrir aqui, que tem mais um. Deixa eu aumentar aqui para vocês conseguirem ler e eu também. Então, vamos lá. A empresa Consumidor Limitada, composta por contadores, despachantes, arquitetos e engenheiros, divulga semanalmente sua agenda de defesa judicial dos direitos dos consumidores, não possuindo advogado nos seus quadros. Notificada pelo órgão seccional da OAB, alega que as atividades de consultoria jurídica não seriam privativas dos advogados. Diante desse quadro, à luz das normas estatutárias, é correto afirmar que é atividade privativa da advocacia. A postulação em juizados especiais, a consultoria e a assessoria jurídica, a impetração de habeas corpus, a divulgação conjunta da advocacia com outras atividades. Isso aqui também é questão de OAB. Essa tá fácil. E aí, que alternativa que vocês marcariam? B. B de bola? Isso, B de bola, professora. E aí, o resto da galera? O que vocês iam marcar, gente? B, todo mundo B. Não tá valendo, professor. Você tá valendo? É letra B mesmo, tá? É a letra B mesmo, tá? Consultoria e assessoria jurídica, tá? Obrigatoriamente é necessário que tenha advogado, que seja um advogado, ok? Deixa eu ver. Ah, eu coloquei mais uma aqui. Coloquei mais uma. Então, vamos lá. A multiplicidade de opções para a atuação do advogado desenvolveu o ramo da advocacia pública. Assim, à luz das normas do Regulamento Geral, do Estatuto da Advocacia e da OAB, nela podem ser integrados, exceto advogado-geral da União, defensor público, advogado procurador de autarquia, advogado de sociedade de economia mista. Primeiro semestre aqui, eu acho que vai ter uma dificuldade maior para estar falando, porque eles ainda não viram a diferença de autarquia e economia mista. Mas o 10º semestre já consegue responder essa para mim. E aí, galera?
Economia mista, gente, só para vocês saberem, é quando uma parte é do governo e outra parte é de particulares. O Banco do Brasil, por exemplo, é de economia mista, tá? 51% é do governo e 49% é dos acionistas. E aí, que alternativa que vocês marcariam? D, Tarcísio D, Felipe D, Lindomar D, Aline D. E o pessoal ali do 10º, Alexandre, a Natália. Ô, professora, perdão, eu fui receber uma medicação. A senhora pode colocar a tela de volta, por gentileza? Coloco, Natália. Vou aumentar aqui, ó. Então, quem que não pode entrar na advocacia pública? Quem que não pode entrar na advocacia pública? E aí? O que você acha, Natália? D de dado. D de dado, professora, Alexandre. eu ficaria entre a B e a D, mas eu iria com a galera. Seria Maria vai com as outras, sim, eu iria na D. Então, mas o defensor público, a gente falou dele, né? Então, é a letra D de dado, tá? É de economia mista, ok? Economia mista, advogado, procurador de economia mista, não se encaixa como advocacia pública, ok? Por conta disso que eu falei para vocês, porque não é uma empresa 100% pública, tá? Uma parte dela é privada. É por isso, é porque vocês ainda não viram isso, né? Mas já para ir adiantando. Terminamos aqui, então, essas questões que eram da aula da semana passada, e hoje a gente vai começar ali da inscrição, tá? A gente vai começar a falar da inscrição nos quadros da OAB. O que é necessário para você se inscrever na OAB? Que não é só a aprovação, tá? Pessoal do 10º semestre, a OAB adora colocar pelo menos uma pergunta de inscrição na prova, tá? Eles gostam bastante desse tema. Então, a gente vai começar a falar agora aqui da inscrição. A inscrição vai estar lá a partir do artigo 8º, tá? Do estatuto. Deixa eu até pegar aqui o meu para a gente, tá? Então, para ser admitido como advogado nos quadros da OAB, faz-se necessários os requisitos dispostos no artigo 8º do Estatuto e nos artigos 20 a 26 do regulamento. Primeira coisa, capacidade civil. Então, a pessoa tem que ser capaz, né? Ou maior de idade, ou mentalmente capaz, né? Porque não adianta só ser maior de idade e não ser mentalmente capaz, ser uma pessoa interditada, por exemplo, tá? Então, primeiro requisito, capacidade civil. Diploma ou certidão de conclusão do curso, tá? Então, você se formou, mas o seu diploma ainda não chegou lá de Brasília, tá? Porque ele demora para chegar. Você pode pegar uma certidão na faculdade comprovando que você já terminou, já concluiu e já colou grau, tá? Então, você pode estar pegando essa certidão. Título de eleitor e quitação do serviço militar. A aprovação no exame da ordem, né, que eu acho que é o que as pessoas aí ficam mais apreensivas,
e não exercer atividade incompatível com a advocacia. A gente vai estar vendo depois essas atividades incompatíveis, tá? Que é, por exemplo, você ser policial, tá? Tem algumas atividades que são incompatíveis. Então, enquanto você estiver trabalhando como policial, por exemplo, você não pode requerer a sua inscrição na OAB. Ué, mas por quê, professora? Porque eles entendem que isso da captação de clientela, tá? Tem, por exemplo... E com respeito, professora. Mas é o que eles entendem. Não deixa de ser verdade, né, cara? Por exemplo, é fazer parte da mesa da Câmara de Vereadores, se você é um dos membros da mesa da Câmara de Vereadores, de senadores, deputado, tá? Então, a gente tem algumas atividades aí que são incompatíveis. Então, enquanto você estiver nessa atividade incompatível, você também não pode estar requerendo essa inscrição. E o último, mas não menos importante, é idoneidade moral, tá? O que é idoneidade moral? É um fato que coloque em dúvida a sua moral. Normalmente é quando a pessoa ela é condenada a um crime infamante. Professora, o que é um crime infamante? Varia bastante, tá, gente? Eu nem sou craque, nem sou muito boa em direito penal, mas são aqueles crimes que falam da sua honra. Vocês estão lembrados daquele crime dos Nardoni, que ele jogou a filha da janela? Eu não sei se vocês sabem, mas ele era bacharel em direito. Ele fazia pouco tempo, o pai dele era advogado e ele era bacharel em direito. Ele poderia fazer a prova da OAB? Até pode. Ele conseguiria fazer a inscrição nos quadros da OAB depois de ser sentenciado culpado naquele crime? Não conseguiria, tá? Entanto que parece que ele fez o exame e a OAB negou, tá? A inscrição dele por conta disso. Quando eu fiz a minha inscrição, eles me pediram para tirar uma certidão no fórum, tá? Eu não sei se eles ainda estão pedindo para estar tirando essa certidão no fórum, mas eles pediram para estar tirando uma certidão lá no cartório distribuidor, que era para comprovar que você não tinha nenhuma condenação de algum crime que podia ser considerado infamante, tá? Então, é alguma coisa nesse sentido, que a sua fama não é uma fama boa, porque o advogado, ele deve ter uma conduta ilibada, tá? Então, ele tem que ser uma pessoa de boa fama, não pode ser mal visto. A gente sabe de alguns casos que os advogados, né? Mas já como advogado, a pessoa não tem uma boa fama, né? O cara, às vezes, tem fama de corrupto, ladrão, bandido, estelionatário, né? Uma série de adjetivos pejorativos. Mas para a inscrição, eles normalmente pedem isso aí, tá? Crime de estupro também, tá? Homicídios de modo geral, a não ser que seja algum homicídio culposo, mas eu já vi até casos de homicídio culposo, de, por exemplo, acidente de trânsito, a OAB negar e a pessoa entrar com uma ação para falar que aquilo lá não era um crime, mas como o crime, o fato do acidente tinha levado, assim, tinha tido grande repercussão, então daí a OAB tinha entendido que por conta daquilo lá, ela iria estar negando. Deixa eu abrir aqui, primeiro, o regulamento. Churururu. Só quero abrir aqui para a gente poder estar lendo ali junto, tá? Eu abri aqui A Camila falou que tem documentário na Netflix sobre o caso. Camila, dos Nardoni?
Sim, olha, eu não sabia, vou procurar lá então. Antônio, você quer falar? Você levantou a mão? O advogado pode estar sendo impedido depois de já inscrito? Ele, ó, o que pode acontecer, Tarcísio, é de um advogado, por exemplo, eu, responder um processo disciplinar e ter a minha OAB suspensa por um período ou cassada, tá? Cassada daí é para sempre. Então, pode acontecer essas duas possibilidades, sim. É difícil? É difícil, tá? A gente tem a suspensão até que é mais fácil, mas a cassação ela já é mais difícil, tá? Mas pode acontecer dele perder a inscrição, sim. Eu quero mostrar aqui para vocês o regulamento. Professora, Oi. tem aquele caso também dos Brights lá, que depois que eles mataram o Daniel, aquele jogador, a família foi presa e depois a menina lá, a filha deles, começou a cursar direito também. Então ela também não vai poder se inscrever? Então, vai depender lá da sentença. Já saiu sentença, Larissa? Eu não acompanhei, Eu mas acho que ainda não saiu sentença. Tem que ter tido sentença, tá? Tem que ter tido uma decisão transitada em julgado. O que é isso? Tem que ter tido uma decisão que não cabe mais recurso. Mas pode ser que a OAB negue e ela que se vire para entrar na justiça? Pode ser também, que é o que normalmente a OAB faz. A OAB nega e depois a pessoa que se vira para entrar na justiça para tentar reverter aquilo lá judicialmente. então, porque eu estava acompanhando, e até depois eu parei de acompanhar, mas ela tinha sido presa, a mais nova também, que é a filha deles, e depois acabou sendo solta. E assim que ela saiu, depois ela começou a cursar direito. Então vai ver que ela ainda não sabe disso, ela não deve ter tido aula de ética. É que às vezes ela até foi retirada do processo e a gente não sabe, né? Então, mas para isso depende de uma sentença condenatória, tá? Transitada e julgada. Porque ser acusado, qualquer um pode ser acusado. Agora, o que vai acontecer depois, daí é que, né, que vai estar definindo ali. Natália, pode falar. Ô, professor, há algum tempinho atrás, quem também estava fazendo direito era a nossa querida Richthofen, né? Ela estava fazendo direito. Com relação a isso, professora, qual que é o seu posicionamento, ou qual que é o entendimento da OAB com relação ao direito ao esquecimento? A OAB até parece que já tinha se manifestado no caso da Richthofen, que ela não ia poder tirar a OAB. Ela, mesmo que ela fosse aprovada, ela não ia poder retirar a OAB, que é Estado de São Paulo, né, o dela. Acho que o crime foi em Suzano, foi isso? Mas até onde eu li, Natália, foi isso. E a questão do direito ao esquecimento, aqui eu acho que não ia se enquadrar, por conta de você estar contratando um profissional, né, de conduta ilibada e tudo mais, aquelas coisas. Ela, na verdade, parece que ela namora um advogado, né? Até onde eu sei, ela namorava uma mulher, e daí ela largou essa mulher, agora eu não tenho certeza se é um advogado ou se é um pastor, que ela estava tendo até um relacionamento. E daí ela estava realmente estudando para direito, mas a OAB já tinha se manifestado. Ela, na verdade, ela já podia até sair para o regime aberto, só que parece que ela tem receios e ela não tinha saído ainda para o regime aberto porque ela não queria, ela não fez o pedido para ir para o regime aberto. Não sei se por medo de retaliação, alguma coisa nesse sentido. Vocês lembram quando o advogado, não foi o advogado, foi um promotor do caso, foi na faculdade? Tá lembrado, Natália? Alexandre? Vocês lembram?
Sim, fugiu o nome dele agora, mas ele foi lá, sim, fez a palestra. Que até é o ex-promotor, né? É, um ex-promotor do caso. Que ele se mostrou arrependido de ter pego o caso, né? Bastante arrependido. Ele contou assim mais coisas para a gente ali, para os professores, que era assim coisa de arrepiar o cabelo. Ela é, como é que eu posso dizer? É uma sociopata, de fazer que ele mesmo teve um promotor, acho que eu não sei se foi antes dele ou depois dele, que se apaixonou por ela, né? Tiveram um relacionamento e até o caso na prisão, ela se relacionou com uma das presidiárias que era líder, né? Então, assim, ela é uma manipuladora nata, né? Então, ela manipulou o ex-namorado para matar os pais, ela depois foi presa, manipulou, assim, se juntou lá com a outra detenta. Ela manipulou a Evibari, né? Todo mundo. Ela não inventa, muito boa. Ela é muito boa. Se ela usasse aquele cérebro para descobrir a cura do coronavírus, provavelmente ela já tinha descoberto. O Antônio perguntou aqui, após inscrito, caso o advogado seja julgado culpado, em algum caso, ele perde a inscrição? Perde também, tá? Depende ali do que ele foi culpado, tá? Tem que ser de crimes infamantes, tá? Por exemplo, se ele foi culpado numa ação de cobrança, ou num dano moral, alguma coisa nesse sentido, daí não, tá? Mas, por exemplo, se ele deixar de repassar o dinheiro para os clientes, né? Isso acontecer com vários clientes, ele pode ser processado, né? Pode responder um processo disciplinar e pode ter OAB cassado. Então, depende do que ele está sendo culpado, tá? A Tarcísio mandou, ela quer entender mais de direito, ela é terrível, né? Porque não dá que estado de necessidade naquele caso ali, né, professora? Qual, Natália? O da dela. É preciso saber um pouquinho mais, né? Vai que ela consegue uma diminuição ali, uma progressão melhor. Mas o dela acho que nem tem mais, ela já podia até pedir. Eu acho que, assim, no começo, que nem o Alexandre falou, da questão dela se relacionar lá com a presa, que era a chefe da penitenciária, ela era, tipo, chefe do tráfico, e daí ela era chefe. Eu acho que ali ainda vai, a questão dela se relacionar com o promotor do processo dela, né? Mas depois que ela já começou a sair, ou agora que ela já tem o poder de, né, a autonomia aí de estar pedindo, eu acho que agora ela faz porque ela gosta. Ela faz porque ela gosta de ter, de poder usar isso, sabe? Esse negócio da conquista, de poder jogar com a pessoa, essa sociopatia mesmo. Eu acho que durante uma época foi mesmo para se beneficiar, né? Porque o sociopata, ele faz muito disso. Mas nem sei agora, porque, na verdade, a gente não sabe como que a cabeça de uma pessoa dessa funciona, né? Então, difícil. Vamos lá, então. Eu abri aqui o regulamento para vocês darem uma olhada aqui, ó, que vai estar falando da inscrição da OAB, tá? Então, tá aqui, ó. O requerente à inscrição principal no quadro de advogados presta o seguinte compromisso perante o conselho. Então, aqui está a frasezinha que vocês vão estar falando lá na frente, tá? Como é que faz ali para requerer o seu registro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que aqui não. Deixa eu pegar aqui o estatuto. Tá aparecendo o estatuto para vocês? Quero mostrar aqui o artigo 8º. Tá sim, professora. Tá? Aqui, ó. Então, tá aqui, ó.
Isso aqui tudo é o que eu resumi para vocês ali, tá? É o que eu coloquei de resumo ali para vocês. Então, ó, para a inscrição como advogado é necessário capacidade civil, diploma ou certidão de graduação em direito obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada, título de eleitor e quitação do serviço militar, se brasileiro, aprovação em exame da ordem, não exercer atividade incompatível com a advocacia, idoneidade moral e prestar compromisso perante o conselho, tá? O exame da ordem é regulamentado pelo provimento do Conselho Federal da OAB. O estrangeiro ou o brasileiro, quando não graduado em Direito no Brasil, deve fazer prova do título de graduação obtido em instituição estrangeira, devidamente revalidado, além de atender aos demais requisitos previstos neste artigo. A idoneidade moral suscitada por qualquer pessoa deve ser declarada mediante decisão que obtenha no mínimo 2/3 dos votos de todos os membros do conselho competente. Então, foi lá apresentado uma questão de idoneidade moral de alguém que está pedindo ali o requerimento da inscrição. Então, aquilo lá vai para votação, tá? Não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial, tá? Então, por exemplo, cumpriu a pena que tinha que cumprir, aquilo lá já passou, já faz muito tempo, alguma coisa nesse sentido, pode ser que a OAB aceite, tá? Pode ser que a OAB aceite. Na verdade, esse meu pode ser aqui é porque está na lei, tá? Porque na prática eles não aceitam, tá? Eles acabam voltando para não aceitar, porque eles entendem ali que a pessoa não é uma pessoa idônea, né? Poderia até estar alegando aí a questão que a Natália falou, a questão do esquecimento, né, Natália? Mas daí a pessoa vai ter que brigar na justiça, tá? E daí pode ser que na justiça ela consiga. Ok, aqui, da inscrição, como é que tem que ser feito? Então, prestem atenção, 10º semestre, que, se Deus quiser, logo, logo, vocês vão ter que estar juntando toda essa papelada aí, tá? Para estar fazendo a inscrição. Se não quiser fazer a inscrição agora, só vai e pede a certidão de aprovação, tá? Pede a certidão de declaração de aprovação na OAB, e daí a hora que você quiser tirar, você vai lá e leva aquela declaração de aprovação. Acho que hoje, na verdade, é tudo por site, é que a minha eu fiz há 10 anos atrás, né? Então, a gente não pegava as coisas no sistema. Agora, nós vamos falar das espécies de inscrição. Deixa eu compartilhar aqui. Nossa, gente, 9h10 já! Que é isso? 8, professora. É 8 e 9, tá? Tô trocando aqui, 8 e 9, Natália, obrigada. Já tá acabando. Ô, professora, só uma perguntinha, por favor. Diga. Pode falar. Suponhamos que a gente passa, na realidade não sou eu, né, tem mais um bocado de tempo, mas o pessoal do 10º passe agora e não queira se inscrever na ordem, mas eles fizeram a prova e passaram. Tem prazo para essa declaração ou não? Depois de passar nas provas? Olha, vai depender do edital. Na minha época tinha. Eu não sei, vocês sabem dizer, Alexandre ou Natália, se fala no edital agora? Porque na minha época não tinha, você podia pegar a qualquer tempo. Desculpa, como é que é a pergunta? Essa declaração de aprovação, no edital fala alguma coisa que você tem prazo para estar retirando ela? Não, professor, desculpa, não é bem assim a minha pergunta. Por exemplo,
Vamos supor que o Alexandre passou nas 2 provas da OAB, né? E ele não quer se inscrever. Isso, exatamente. Daí Mas ele vai pedir uma declaração de aprovação, porque quando ele for, você quer saber se essa declaração tem prazo para pedir, não é isso? Não, prazo para depois eu me inscrever na OAB. Não, isso não. Não, isso não. Eu achei que era prazo para pegar a certidão de declaração. Eu acho que no edital também não coloca prazo. Eu acho que você pode pegar ali a qualquer momento. Pessoal, então vamos ali, já para a gente já encerrando, a gente vai falar aqui das espécies de inscrição, tá? Então, uma vez preenchido lá os requisitos do artigo 8º, o advogado poderá pleitear a sua inscrição nos quadros da OAB. A gente tem, basicamente, 2 tipos de inscrição. A inscrição principal, que está ali no artigo 10, que deve ser feito onde o advogado deseja estabelecer o domicílio profissional dele, tá? E a inscrição suplementar. A minha, por exemplo, a minha inscrição principal é aqui da OAB Paraná, tá? Então, a minha inscrição principal é aqui da OAB Paraná. Se eu quiser advogar, por exemplo, em Santa Catarina, ou qualquer outro estado, estou dando só um exemplo, tá? Qualquer dos outros estados que a gente tem aí. Se eu tiver até 5 causas por ano, eu não preciso fazer uma inscrição suplementar. Agora, se eu tiver mais de 5 causas por ano, eu preciso fazer uma inscrição suplementar. O que é essa inscrição suplementar? É eu ir lá e pedir uma carteirinha da OAB com o número da OAB lá de Santa Catarina. Então, eles vão me dar um número com a OAB de Santa Catarina, tá? Então, quando eu tenho mais de 5 causas em um estado, eu preciso pedir essa inscrição suplementar, tá? Professora, para tribunais eu preciso, né? Que às vezes o tribunal de uma outra, por exemplo, TRT, né? Eu tenho TRT do Paraná, que é o TRT 9, tenho TST, tenho STJ, não precisa para tribunal, tá? É ali para a primeira instância. Mas dificilmente você vai acompanhar um processo num tribunal e não vai acompanhar ele em primeira instância, tá? Mudança de domicílio. Quando eu mudo de domicílio, eu também preciso notificar a OAB. Eu vou colocar ali o artigo 10 para a gente estar vendo, tá? Deixa eu só ver se eu coloquei aqui. Não coloquei. Deixa eu só colocar aqui o artigo 10 para a gente estar vendo ele. Tá aqui, ó, artigo 10. A inscrição principal do advogado deve ser feita no conselho seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional na fórmula do regulamento geral. Parágrafo 1º. Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia, prevalecendo, na dúvida, o domicílio da pessoa física do advogado. Parágrafo 2º. Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão, considerando-se a habitualidade a intervenção que exceder 5 causas por ano, tá? Então, aquilo que eu falei, se eu tiver mais de 5 processos por ano, ali em Santa Catarina, eu tenho que pedir a inscrição suplementar. Se eu tiver só um, não preciso. Por que que eu tô falando dessa questão da OAB suplementar? Porque é mais uma anuidade para você pagar, tá? Então, quanta suplementar você tiver,
quantas anuidades você vai pagar. Então, eu tenho 3 suplementar mais a principal. Então, eu vou pagar a principal e mais 3 suplementar. Ó, só aí vai dar, se você pagar à vista, vai dar R$4.000, tá bom? Parágrafo 3º. No caso de mudança efetiva de domicílio profissional para outra unidade federativa é Estado, tá? Deve o advogado requerer a transferência de sua inscrição para o conselho seccional correspondente. Então, ele requer, tá, a mudança efetiva do domicílio. Então, aquela lá vai passar a ser a principal, e se ele continuar com alguns processos ali, ele acaba pedindo daí para ter ali a inscrição suplementar, tá bom? Parágrafo 4º. O Conselho Seccional deve suspender o pedido de transferência ou de inscrição suplementar ao verificar a existência de vício ou ilegalidade na inscrição principal contra ela representada ao Conselho Federal. Então, se o camarada está respondendo a algum processo, né, ou teve a OAB suspensa ou cassada, aonde é a inscrição principal, ele vai perder todas as inscrições suplementares, tá? Porque quem manda é a principal, ok? Então, tem 2 tipos, a principal e a suplementar. Mas para você ter a suplementar, primeirinho de tudo, você vai ter que ter a principal. Teve um advogado, um escritório de advocacia que eu trabalhei aqui em Maringá, que eles eram muito grandes, eu acho que era o maior escritório do país. Eles advogavam para um banco, acho que era o Itaú, eu não lembro, era um banco. E daí eles prestavam assessoria para esse banco, e eles fecharam um contrato muito grande, e o banco falou assim, olha, só que como eu quero que você preste assessoria para mim nas 27 unidades federativas, quer dizer, em todos os estados e no Distrito Federal, eu preciso que você tenha uma filial do escritório lá para estar representando a gente. O que aconteceu? O advogado teve que fazer mais 26 inscrições suplementares, tá? Ele já tinha aqui a do Paraná, e daí ele teve que fazer de todos os outros estados, tá bom? Conseguiram entender ali o que é a principal e o que é a suplementar? Alguém tem alguma dúvida? Professora, depois de inscrito na suplementar, ele pode cancelar? Pode cancelar. Se ele não tiver mais advogando lá, ele pode. Entendi. Eu, por exemplo, a minha irmã mora em Roraima, em Boa Vista, em Roraima, lá para cima da Amazônia. Lá no meu estado, professor, meu Deus do céu. Você é de lá, Tarcísio? A minha irmã lá é lá de Roraima. Minha irmã é lá de Boa Vista. E daí ela teve um problema com a TIM, e eu que acabei entrando com a ação lá para ela e para o meu cunhado lá. O sistema era o mesmo, é o Projude, é o mesmo aqui do Paraná. Eu só tive que me habilitar no Projude de lá, né, fazer a inscrição no Projude, e como era um único processo, eu não tive problema. Fiz a ação, peticionei, era intimada, tudo normalmente. A gente teve uma época, eu não sei agora como é que está, mas a gente teve uma época que o estado de Santa Catarina, ele não estava deixando advogados distribuírem ação sem OAB suplementar. Tá? Eu não sei se foi ordem do TJ de Santa Catarina ou da OAB de Santa Catarina. Eu sei que daí advogados do estado do Paraná e de São Paulo entraram com uma ação. Daí, mas eu não lembro, não sei dizer se foi do TJ ou foi de Santa Catarina, que eles estavam exigindo que para uma única ação era necessário a inscrição suplementar, tá? E por lei não precisa. Tá? Tem que ter mais de 5 processos correndo por ano, ok? Tranquilo? Ninguém mais tem dúvida? Só no dia da prova, né?
Ô, professora. Oi. Usando esse mesmo exemplo que a senhora deu, tipo, por exemplo, o advogado está lá advogando em Santa Catarina, né? E vai fazer uma inscrição suplementar aqui no Paraná. Se ele tiver essa inscrição aqui, essa segunda inscrição, sei lá, se ele acontecer algum BO no processo e ele tiver essa, não cassada, porque daí ele perderia tudo, mas suspensa a segunda, teria alguma interferência no estado? Na verdade, o que ocorre? A gente vai estar vendo isso depois, quando a gente começar a ver processo disciplinar. Natália, quando ocorrer isso, a principal é notificada. Se, por exemplo, for suspenso ou for cassada, a OAB principal, ela é notificada. O processo ocorre ali onde ocorreu os fatos, né? Mas a OAB principal, ela é notificada. Então, ele não vai perder só aquela ali, a secundária dele. Ele pode acabar perdendo ou sendo suspensa até a principal. Porque é ela que pune, é a principal que pune. Professor, tem casos que advogado está no Projude, ele fica em vermelho o nome dele. Nesse caso, ele já está passando por um processo administrativo, porque eu fui conciliador do Fórum aqui de Maringá. E peguei 1 ou 2 casos assim, que o advogado estava em vermelho. Mas ele estava advogando, estava na audiência ainda. Nossa, nunca fiquei sabendo. Eu vou até pesquisar, Jardel. Se alguém souber... Eu tinha acesso ao Projude porque eu era conciliador, né? Do Fórum de Maringá. Então eu teve 2 vezes que o nome do advogado estava em vermelho. E ele não era maior de 60 anos? Não era. Não era? Porque normalmente quando a parte é maior de 60 anos, vem escrito ali prioridade, alguma coisa em vermelho. Mas o nome do advogado eu não sei, pode ser que ele esteja com a anuidade atrasada. Acho que são, depois a gente vai ver isso, eu não tenho certeza, mas acho que 3 anuidades atrasadas, gente, ó, você perde a OAB, tá? Eita. Tem que tomar cuidado. Amores, vou encerrar, que eu já estourei o tempo, ó, já passei quase 10 minutos ali da hora de vocês. Depois vocês vão lá reclamar pro Sancel, que eu fico segurando muito vocês. Conta semana que vem, então, eu vou lembrar. Esse Alexandre já tá barganhando. Gente, uma feliz Páscoa para vocês, tá bom? Professora. Diga. Antes de você finalizar, a senhora, eu não sei se tem costume de passar o seu telefone caso a gente precise falar ou mandar alguma mensagem? Vocês têm o e-mail da faculdade. Eu mandei por lá, mas eu não sei o que aconteceu. Ele voltou. Será que você passou certo, cara? Eu vou colocar o meu aqui no chat, o meu e-mail particular, tá? Beleza. Ó, aí você copiou, eu acho que eu tinha até passado no começo do semestre. adv@gmail.com. Ó, deixa eu ver se eu escrevi certo. Tá ali, ó, galera. alinemenezes.adv@gmail.com. Manda nesse, porque esse eu entro todo dia, mais de uma vez por dia. O da faculdade eu acabo não entrando todos os dias, tá? Mas esse aqui eu entro todos os dias, até de sábado e domingo eu entro nele. Beleza, professora, obrigada. Por nada. Gente, beijo, boa noite, feliz Páscoa, se cuidem e a gente se encontra semana que vem. Quinta-feira que vem, 7h15, tá? Tchau, professora. Obrigada. Boa noite. Tchau, Natália. Tchau. Obrigada. Boa noite, feliz Páscoa. Boa Páscoa, boa boa noite. semana. Obrigada, Tarcísio, para você também. Tchau, tchau, gente. Feliz Páscoa.